Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante, e que a matemática esteja com vocês. Na aula de hoje nós vamos falar de congruência e semelhança de triângulos, tá? Vamos ver a relação entre eles aí. Se você acha que precisa conhecer alguma coisinha a mais de triângulo, precisa lembrar de algumas relações, volta lá na nossa primeira aula, a gente falou só de triângulo, dos principais elementos, da soma de ângulos, tá ok? Bom, nós vamos começar falando de congruência. De uma forma bem simples, para você guardar, triângulos congruentes são triângulos iguais. A matemática não usa igual, né, para falar dessa relação, mas na prática, para a gente, triângulo congruente, triângulo igual. Então, o que isso quer dizer? Para que eles sejam iguais, é necessário que eles tenham os mesmos lados, né, lados de mesma medida, e ângulos correspondentes também de mesma medida, também iguais. Então, se eu olho aqui, por exemplo, esse triângulo ABC e esse triângulo DEF, eu já até destaquei aqui, ó, os ângulos AB e C e os ângulos D e F correspondentes, tá vendo? O ângulo A, laranjinha, e o ângulo D são iguais. Então, o ângulo A é igual, é congruente ao ângulo D. Esse símbolo é o símbolo de congruência, tá? Que eu já coloquei aqui, ó, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, o ângulo A é congruente, é igual ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. Além disso, os lados correspondentes também são iguais. Mas, Du, como é que eu vou saber os lados correspondentes? Lembra, identifica os ângulos. Por exemplo, ó, se eu olhar aqui o ângulo C, ele é o ângulo verdinho. O lado oposto a ele é o lado AB, tá vendo? Nesse triângulo aqui, DEF, o lado que vai ser igual ao AB também é o oposto ao ângulo verdinho, olha lá. Ele é o oposto ao F. Então, o lado AB é congruente, é igual ao lado DE. Já o lado AC, que é o oposto ao ângulo B, vai ser congruente a DF. Então, AC congruente a DF. E para fechar, o lado BC congruente ao lado EF. Certo? Então, ângulos, os três correspondentes iguais, lados, os três correspondentes iguais. Pô, Du, mas para eu provar então que os triângulos são congruentes, eu vou precisar provar tudo isso? Não. A gente consegue, com menos elementos, já provar que eles são congruentes, mas não são quaisquer. A gente tem alguns elementos específicos e é aí que a gente fala dos casos de congruência. Tá? O primeiro dos casos de congruência que a gente tem é o caso LLL, que representa lado, lado, lado. Tá? O que ele quer dizer? Considere dois triângulos que eu identifiquei aqui e de alguma forma a gente consegue descobrir, ou o exercício indicou, que eles têm lados iguais, né? Por exemplo, ó, esse lado um risquinho, aqui também tem um lado um risquinho. Indica matematicamente que eles têm a mesma medida. Esse lado dois risquinhos, esse lado dois risquinhos, esse três risquinhos e três risquinhos. Então, se eu tenho os três lados iguais, eu não preciso me preocupar com os ângulos. Se eles têm lados correspondentes iguais, eles são congruentes. Certo? Na sequência, LAL, lado, ângulo, lado. Então, tome cuidado. O ângulo está entre os dois lados. Observe aqui esse exemplo que nós fizemos. Eu tenho o lado um risquinho e um lado um risquinho. Um ângulo alfa e um lado dois risquinhos, um lado dois risquinhos. Quer dizer,
entre os dois lados correspondentes iguais, eu tenho o mesmo ângulo. Quando isso acontece, já é suficiente para eu provar a congruência. Continuando, ALA, ângulo, lado, ângulo. Então, da mesma forma que aqui eu tenho o ângulo entre os dois lados, aqui eu tenho o meu lado entre os dois ângulos. Olha só, esse lado um risquinho é igual a esse lado um risquinho. Os ângulos que estão junto com eles também são iguais, ó, alfa e alfa, teta e teta. Então, dois ângulos e o lado entre eles são correspondentes, eu tenho dois triângulos congruentes. LA, a gente coloca um Ozinho aqui para você lembrar que é ângulo oposto. Então, esse caso é lado ângulo e ângulo oposto. Então, perceba, nas duas situações, eu consigo provar congruência tendo dois ângulos de um lado. O que muda é a posição desses ângulos. Aqui, ó, eu tenho um lado, por exemplo, um risquinho e um risquinho. Eu tenho um ângulo, o ângulo alfa. O ângulo oposto é que ele é oposto ao lado. Então, esse lado, um risquinho, oposto a ele é beta. Um lado, um risquinho, oposto a ele é beta. Congruentes. Tá? E para fechar essas relações de congruência, a gente tem aqui o que nós chamamos de caso especial, hipotenusa cateto. Caso especial, porque ele vai ser aplicado apenas em triângulos retângulos. Então, eu coloquei aqui dois triângulos retângulos. Se eu conheço a hipotenusa dele, vamos supor aqui, né? Hipotenusa sempre de frente com ângulo de 90 graus. Então, dois risquinhos. Conheço a hipotenusa. Além disso, eu conheço um dos dois catetos, que também é igual aos dois. Então, se eu conhecer esse aqui, é um risquinho, aqui também é um risquinho. Pronto. Se isso acontece no triângulo retângulo, eu não preciso verificar mais nada. Tá? Isso dá certo por quê? Ora, porque se eu conheço a hipotenusa em um cateto, ou eu aplicar Pitágoras, eu provo que os outros dois lados, né? O outro lado também é igual a eles. Então, a gente não precisa fazer isso. Apenas pelo caso hipotenusa cateto, esses dois triângulos são congruentes. Ok? Bom, triângulo congruente, nós já vimos que, para ficar na cabeça, para você não esquecer, triângulo congruente quer dizer triângulo igual. Agora nós vamos falar de triângulo semelhante. Qual é a relação? Enquanto triângulo congruente, nós vamos ter a ideia de triângulos iguais, triângulos semelhantes, nós vamos ter a ideia de triângulos proporcionais. Então, vamos dar uma olhada agora nisso para ver como é que a gente pode relacionar a semelhança de triângulos, tá? Bom, gente, então agora vamos falar de semelhança. Já observe aqui que na construção a gente já não tem triângulos iguais, né? O triângulo DEF é como se fosse uma versão em miniatura do triângulo ABC. Porque é isso, a semelhança utiliza a proporção, né? Nós vimos, inclusive, na nossa aula anterior, na aula 2, nós falamos de outros segmentos proporcionais, né? Tanto do teorema de Tales, quanto do teorema da bissetriz interna, que envolviam proporção. É a mesma ideia aqui, tá? Agora, um detalhe importante é que na semelhança de triângulos, a proporção acontece apenas entre os lados, porque entre os ângulos, isso não acontece, os ângulos têm que ser iguais, tá? Claro, a soma é sempre 180, né? Dos ângulos internos de um triângulo, então isso não vai alterar, tá? Observando aqui, a gente tem, por exemplo, o ângulo A e o ângulo D são correspondentes, eles precisam ser iguais. O ângulo B com o ângulo E e o ângulo C com o ângulo F. Então, eles são iguais ou congruentes, né? Se a gente for formalizar aqui, então, o ângulo A congruente
ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E e o ângulo C congruente ao ângulo F. Tá? Então, ângulos correspondentes iguais. Agora, os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso, então? Se eu pegar os lados correspondentes e montar uma razão, por exemplo, AB por DE. Muito importante que você perceba que para eu fazer essa comparação, se eu escolher primeiro desse triângulo da esquerda AB, para depois o triângulo DE, eu vou ter que manter isso. Então, ó, nós vamos ter aqui BC por EF. E AC por DF. Bom, se esses dois triângulos são congruentes, todas essas razões têm que ser iguais. E essas razões simplificadas vão dar sempre um mesmo valor que a gente normalmente chama de K. Esse K é a nossa constante de semelhança. O que é a constante de semelhança? Bom, se eu observo que o lado AB é o dobro do lado DE, o lado BC vai ser o dobro do lado EF. O lado AC vai ser o dobro do lado DF. Então, a gente tem uma constante aí, um K igual a 2, né? Esse lado é o dobro desse. Ou, se eu olhar no outro sentido, cada um desses lados é a metade do anterior. Por isso que é fundamental a gente sempre obedecer a ordem. Se eu montei lado do triângulo da esquerda pelo triângulo da direita, isso vai ter que sempre se manter. Se tudo isso acontece, esses triângulos são chamados de triângulos semelhantes, que a gente indica só pelo tiozinho assim. Então, olha lá, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Bom, assim como aconteceu lá na congruência, eu não vou precisar provar tudo isso. Existem casos de semelhança, onde a gente pode, com menos elementos, concluir cada uma dessas relações, concluir se eles são semelhantes, né? Bom, lá na congruência, nós vimos 4 casos, lembra? Tirando o caso especial, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e ângulo, lado e ângulo oposto, né? Perdão, lado, ângulo e ângulo oposto. Esses 4 casos aparecem aqui também, porém, para a semelhança, um caso é importantíssimo, que é ângulo-ângulo semelhante. Quer dizer, para a semelhança, basta que eu prove que 2 triângulos têm 2 ângulos iguais para que eles sejam semelhantes. Então, nesse exemplo, eu disse que esse ângulo é alfa e esse ângulo é teta. Esse ângulo é alfa e esse ângulo é teta. 2 triângulos com 2 ângulos iguais, semelhantes. Tá? O segundo caso, lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo, lado, o tiozinho para indicar que nós não estamos falando de congruência, estamos falando de semelhança. Aí eu coloquei um exemplo numérico para você entender mais fácil o que está acontecendo aqui. Então, o ângulo alfa para os dois. E aí, ó, esse lado é 3, esse lado é 6, esse lado é 5, esse lado é 10. Observa a proporção, observa a constante. Para eu sair aqui do 3 e chegar no 6, eu tenho que multiplicar por 2, não é? Que é a mesma coisa para sair do 5 para chegar no 10. Então eu tenho uma relação de proporção, tá vendo? Cada lado deste segundo triângulo é o dobro do triângulo, né, do primeiro triângulo, dos triângulos. Então, esses triângulos correspondentes são semelhantes.
O terceiro caso é o caso lado semelhante, aonde eu tenho os três lados observando uma proporção. Veja, aqui é 2, lá é 6. Opa, 2 vezes 3, 6. Aqui é 3, lá é 9. 3 vezes 3, 9. Vou até mudar de corzinha aqui para você enxergar. Ó. Aqui é 5, lá é 15. 3 vezes 5, 15. Então, os três lados são proporcionais aos três lados do outro triângulo. Certo? Pô, Du, mas você falou que aparecem os mesmos casos de congruência. E eu não vi aí o caso ângulo, lado, ângulo, e nem lado, ângulo e ângulo oposto. Você viu sim. Perceba, tanto esse caso, ângulo, lado, ângulo, como esse caso, lado, ângulo e ângulo oposto, eles envolvem dois ângulos. Tá vendo? Então, esses dois casos se fundem para a semelhança num caso só, que é o ângulo semelhante. Esse primeiro caso que a gente viu. Beleza? Aqui, moçada, tem uma parte interessante, um casinho extra que eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar até como uma observação aqui, que é uma possibilidade que a gente tem de já concluir que eles são semelhantes sem precisar usar nenhum desses casos. Ó, vou colocar aqui como uma observação para a gente. Vamos construir um triângulo aqui, ABC. Então, vou jogar um lado BC e um vértice A aqui em cima. Vamos supor que em alguma posição aqui, em qualquer lugar, passe uma reta paralela a um dos lados. Eu estou traçando aqui, ó, uma retinha que eu vou chamar de reta R, ela é paralela ao lado BC. Então, ela vai determinar aqui um segmento MN. Esse segmento MN, sendo paralelo a BC, já é suficiente para que a gente conclua que o triângulo AMN, que é esse triangulinho aqui de cima, ó, é semelhante ao triângulo ABC, que é o triângulo original. Então, gente, em qualquer triângulo, desde que eu passe uma reta paralela a um dos seus lados, o triângulo menor que gera é sempre semelhante ao triângulo maior, ao triângulo original. Ok? Então, para você guardar, triângulos congruentes, triângulos iguais, triângulos semelhantes, triângulos proporcionais. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta aí embaixo se você gostou, sugestões, qualquer dúvida, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.